Quando a gente fala de sequestro da subjetividade, você que ainda não leu o livro, o sequestro da subjetividade, ele se refere a tudo aquilo que a gente abre mão do nosso eu pessoal em detrimento de um relacionamento. Então, quando eu estabeleço um relacionamento em que o outro me pede aquilo que eu tenho de mais sagrado, que é abrir mão de ser quem eu sou. Às vezes isso acontece. Em nome do amor, a gente rouba o outro para nós, né? Ou então, em nome do amor, eu me permito ser roubado pelo outro. Eu abro mão de ser quem eu sou, dos sonhos que eu possuo, achando que ao abrir mão, eu estou correspondendo ao amor que o outro diz ter por mim. É claro que todo amor comporta renúncia, sacrifício. Mas essa renúncia não pode levar à minha identidade. Mesmo porque para eu me dar ao outro, eu preciso ser dono de mim. O livro, ele fala justamente desse conceito de pessoa a partir do conceito judaico, cristão, que é, para eu me oferecer ao outro, eu preciso ser dono de mim. Só pode dar-se ao outro aquele que se possui. Eu não posso dar aquilo que não é meu. Então, a vida, desde quando eu nasço, eu começo a tomar posse do meu eu. Eu vou identificando quem sou eu vou identificando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. A construção do eu, ela é fundamental nos primeiros anos da nossa vida, que é quando nós vamos descobrindo quem somos nós. Para que nascemos, né? Essa pergunta é tão interessante. Quando você começa a identificar as suas possibilidades, até mesmo de trabalho, o que me realiza? Tudo isso faz parte da sua subjetividade. A sua subjetividade é como se fosse o cofre onde está guardada a sua identidade. Mas há relacionamentos que nos roubam isso. Quando você estabelece um relacionamento doentio, por exemplo, quando você vai perdendo a sua pertença. Como é que você sabe que é um relacionamento doentio? Quando não existe alegria na entrega. Quando você percebe que o outro está lhe pedindo aquilo que você não poderia dar a ele, que é a sua identidade. Eu para amar você, você terá que mudar isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Tudo bem. Se for para mudar coisas que antes eram ruins em nós, o amor do outro nos ajuda, porque nos constrói. Vai nos mostrar aquilo que a gente tem de exagerado, aquilo que pode ser lapidado. Mas quando o amor do outro é condição, a condição para que o amor exista é que a gente abra mão de ser quem a gente é, então alguma coisa está errada. Então o outro não está me amando, o outro está me sequestrando. Veja bem, o que é a esquizofrenia? É uma patologia psíquica que precisa ser diagnosticada, medicada, onde o eu se divide. O esquizofrênico, ele costuma ter dois tipos, né? É como se estabelecessem na sua personalidade, é como se a unidade fosse quebrada. Então, a partir do momento que a esquizofrenia se estabelece, eu tenho dificuldade de ser eu tenho dificuldade de ser inteiro. Então, eu não sou especialista para poder dizer, um médico especialista em esquizofrenia poderia dar muito mais informações. Eu estou dando uma pincelada no que significa, num primeiro momento, essa esquizofrenia. É uma doença que precisa ser tratada e que muitas vezes tem a característica, né, de ser uma divisão do eu. Será que um sequestro da subjetividade poderia desenvolver uma patologia dessa? Olha, o roubo da subjetividade é uma coisa tão doída que às vezes a mente, para poder sobreviver àquele roubo, àquele sofrimento, ela se estabelece patológica, ela fica doente mesmo. O sofrimento é tão grande que aquela pessoa não consegue mais administrar de maneira saudável a perda de pertença. Você poderia estar perguntando, mas padre, como é que uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é? Acontece demais, minha gente, acontece toda hora. Esse livro, ele não foi escrito a partir de teoria. É claro que eu precisei estudar muito ao longo da minha vida para compreender um pouco do mistério humano, um pouco a trama dos relacionamentos. Eu sempre gostei de pessoas.
E eu estudei muito como? Lendo. Eu sempre gostei de romances, eu sempre fui um menino que lia muito desde criança. Então isso me ajudou a ter uma leitura do contexto dos bastidores dos relacionamentos, a partir daquilo que eu vi na ficção, mas que eu vi também na vida real. Como padre, eu tenho esse acesso ao sacrário da consciência das pessoas. Então eu encontro muita gente roubada de si mesmo. Gente que precisou abrir mão de ser quem é para ter o outro ao lado. Que isso acontece muito. De repente, eu amo uma pessoa, eu sou tão apegado àquela pessoa, que eu sou capaz de abrir mão dos meus sonhos para não perder aquela pessoa. Então, por exemplo, uma menina sabe que tem um relacionamento doentio com um rapaz. Aquele rapaz não faz bem a ela, ele traz uma carga negativa para ela demais, ele a deprime, ele a joga para baixo o tempo todo e ela não consegue romper aquele relacionamento. Por quê? Porque ela tem medo de perder aquele rapaz. Ela tem medo de perder o pouco da satisfação que representa estar com ele. Isso é uma dependência, né? A dependência é quando você não é capaz de equacionar o tanto de prejuízo que você está tomando ao ficar ao lado daquela pessoa. Então geralmente tem essas dependências afetivas, partem para um autodesprezo, uma relação doentia gera muito isso, a pessoa se despreza, ela se acha pior e por isso ela tem tanto ciúme, por isso ela tem tanta posse. O relacionamento deixa de fazer bem, por quê? Porque vira uma espécie de neurose. Ao invés de fazer feliz, aquele relacionamento só traz aborrecimentos. Uma vigilância 24 horas, né? Como se o outro fosse um objeto a ser vigiado o tempo todo, como se ele fosse um animal que precisa de coleira. Você percebe que o relacionamento está sendo doentio pelos sintomas. Digamos que eu seja amigo do Christian e que nós temos um relacionamento doentio. A nossa amizade não passa pelos vínculos da construção, da fraternidade, da solidariedade. Digamos que nós sejamos amigos e que nós somos dependentes um do outro e que nós vivemos um com o outro uma espécie de disputa. Então sempre que eu puder alfinetar o Cristo, eu vou alfinetar. Sempre que eu puder desprezá-lo publicamente, eu vou desprezar. Aí depois eu vou ao corpo, peço perdão, faço isso, faço aquilo. Mas depois logo em seguida volto a fazer o mesmo. Veja bem, eu acabo tendo um relacionamento doentio e começo a fazer mal com esse amor que eu digo sentir pelo meu amigo Cristo. Quando a gente não tem condições de quebrar o vínculo, a gente precisa de ajuda. Quando a gente não tem coragem de assumir o sofrimento que vai ser causado por aquele rompimento, que essa dependência me faz querer ter o Cristo perto de mim o tempo todo. Mas como é uma relação doentia, ela não é positiva. Então a gente vai ficar o tempo todo vivendo, se alfinetando, se machucando, porque nos falta a clareza para administrar essa dependência do jeito certo, colocar o pingo nos is e a gente poder viver as nossas individualidades e depois a gente se partilhar na amizade. O relacionamento, minha gente, ele só é positivo quando as partes se pertencem e depois elas se distribuem. Quando eu sou dono de mim, Christian é dono dele, e quando nós nos encontramos, nós nos doamos num relacionamento de amizade. Às vezes, as doenças mentais, elas começam assim, em relacionamentos doentios, em perda de pertença. Eu deixo de me pertencer, eu vou abrindo mão de mim, abro mão um pouquinho hoje, abro mão um pouquinho amanhã, porque o outro vai me esgotando, o outro vai me sugando, e porque eu não tenho coragem de me posicionar, daqui a pouco eu perdi a capacidade de administrar. Então o outro torna-se proprietário dos meus afetos, ele começa a mandar na minha alegria, né? É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nós estamos errando, em alguma coisa estamos errando. O outro, ele não é o responsável pela minha alegria.
O outro até participa da minha alegria. O outro até me ajuda a promover a alegria, não sejamos hipócritas. Uma palavra ruim que vem do outro lado me machuca, uma palavra motivadora do outro me ajuda também a ficar mais feliz. Mas o primeiro espaço onde essa alegria precisa ser cultivada é em mim. É quando eu me ocupo de mim, quando eu gasto um tempo comigo, nos meus projetos, no meu empenho. Quando existe uma dependência, um sequestro de subjetividade, a pessoa tem dificuldade de cuidar da própria vida. Você conhece, ou talvez até já tenha experimentado isso em você, quando você vive um relacionamento que você fica o tempo todo procurando onde está o outro, o que ele está fazendo, com o que ele foi, aonde que ele está. E você deveria estar cuidando da sua vida. Esses relacionamentos que às vezes são doentes, eles causam um prejuízo tão grande, gente, porque às vezes uma pessoa vive um relacionamento assim, 4, 5 anos. Eu conheço namoros, experiências de namoros em que a neurose é tanta que a menina, o rapaz, eles ficam o tempo todo se monitorando. 30, 40, 50 mensagens por dia, porque tem de dar satisfação aonde está, com quem está, o que fez, e quando volta, quando o encontro deveria ser para partilhar o dia, para ficar felizes porque estão juntos, é para lavar a roupa suja, por que você não avisou, por que você foi lá, por que você não me falou. Então o encontro que deveria ser para ser agradável, para construir aquilo que no futuro pode ser até um casamento, torna-se o espaço do cultivo das neuroses. Padre Fábio, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim e nem sei porquê. O que fazer nessa hora? Bem, esse conceito de vazio é muito amplo, né? O que pode ser um vazio? Se é vazio é porque não é nada, né? Está vazio porque não tem nada. Então, está faltando preencher. A gente tem que preencher o vazio. Muitas vezes existem alguns tempos na nossa vida em que o vazio acentua. A velhice pode ser um lugar, uma época para isso acontecer. Então, de repente, a pessoa ficou aposentada, ela deixou de trabalhar, ficou aquele vazio. O que ela faz com isso agora? Ou ela vai se ocupar de coisas que ao longo da juventude já não pôde fazer, ou ela vai ficar ali naquela ociosidade. Então, de repente, o que é bom para evitar esse vazio? Preencher com coisas boas. Uma boa leitura, uma boa influência. Sempre digo isso, minha gente, nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que ocupa a nossa cabeça e o nosso coração. Porque nós somos frutos de tudo isso. As coisas que nós estamos alimentando hoje através da nossa leitura, do programa da tarde que a gente assiste, da música que a gente escuta, tudo isso preenche ou não os nossos vazios. Quando é que a gente tem a sensação de que o vazio foi preenchido? Quando nós nos identificamos de maneira positiva com o que a gente está vendo. Então, de repente, eu assisti a uma reportagem, a uma entrevista muito interessante. Eu não vi nem o tempo passar. Pronto. Eu preenchi o vazio daquela hora que eu iria passar em angústia. Eu passei na boa companhia de uma reflexão boa. Uma boa reflexão. Então, de repente, se eu não ocupei a minha cabeça com coisas boas, aquilo acentuou ainda mais o meu vazio. Se eu fui ver um programa de violência, de coisas ruins, eu acentuei ainda mais o meu vazio. Por quê? Aquilo que eu quis, que eu escolhi, não foi uma matéria boa para preencher o vazio. Então, muitas vezes, somos nós que vamos cavando esse vazio. É igual a droga. O que a maconha faz? O que a cocaína faz? É o preenchimento ilusório de um vazio. O viciado, ele não quer outra coisa senão preencher o vazio que ele sente dentro dele. Então ele fuma uma maconha, um cigarro de maconha, ele cheira cocaína, ele toma um comprimido de LSD, porque ele quer preencher de ilusão aquele momento. Então ele cria aquele torpor, né? Aquela situação de êxtase. Mas aquilo passa e aquilo tem um efeito rebote, né? Como eles dizem na medicina, que piora o efeito depois. Ameniza por um tempo, mas depois volta pior ainda. Por isso que o vício, ele é um círculo de alta destruição, porque quanto mais a pessoa usa, mais ela quer usar,
Porque quanto mais ela vai se tornando dependente da cocaína, maior é o vazio que vai ficando dentro dela. É como se você fosse fazendo um buraco que você nunca acha o fundo, então você nunca termina de cavar. As nossas escolhas na vida, elas preenchem ou não a nossa experiência humana. E esse é o grande desafio, minha gente. O que hoje eu estou trazendo para preencher os vazios da minha vida? É uma matéria boa? É sólido isso que eu estou escolhendo? Isso é sustentável? Durante quanto tempo isso vai me sustentar ao longo da vida? Precisamos saber. É uma pergunta honesta que nós precisamos fazer. Como outro dia, encontrei um casal que estava sofrendo muito no namoro. E eu perguntei, olha, o que vocês estão escolhendo para que esse namoro seja tão insuportável? O namoro fica insuportável a partir das permissões e das escolhas que o casal faz, não é verdade? Ou nós vamos acreditar em azar? Não, eu não acredito em azar. Eu acredito em construção, em escolha, naquilo que a gente permite vir, naquilo que a gente joga fora, naquilo que a gente traz. Então as nossas relações, elas vão nos preencher à medida que a gente faz escolhas certas. E outra coisa também, gente, que falta muito em nós, é a dimensão da vida espiritual. Se nós não rezarmos, se nós não tivermos uma vida espiritual, e olha, vamos abranger esse termo. Vida espiritual não é só essa coisa que nós achamos que é entrar dentro da igreja, participar e ir embora. Não. Vida espiritual é um conjunto de escolhas que nós vamos fazendo a partir da religião que nós professamos. Então nós aqui que somos católicos, você que é evangélico, você que é budista, você que é espírita, não sei qual é a sua religião. Mas o que eu sei é que você tem uma espiritualidade que lhe acompanha. O contexto dessa espiritualidade é que nos preenche ou não. É por isso que existem tantas pessoas que estão insatisfeitas com a sua religião. A religião não virou espiritualidade. Ela é apenas o cumprimento de um rito, de uma obrigação. Eu vou lá, participo da missa, mas a missa não virou espiritualidade em mim. Então o vazio, a religião pode preencher o vazio humano, desde que ela se transforme em espiritualidade. Que é viver justamente as dimensões da vida do Espírito. São Paulo falava de maneira tão bonita isso, né? Ele fazia uma distinção que é até perigosa. As coisas da carne e as coisas do Espírito. Nós sabemos muito bem o que é isso. Mas sabemos na teoria. Mas muitas vezes na prática nós não sabemos viver porque a gente se perde. As coisas do Espírito são aquelas que nos enobrecem, que nos jogam para cima. São as palavras boas que nós lemos através das leituras que nós fazemos, através de uma palavra de Deus, do Evangelho, através de um salmo, através de um canto de liturgia, através de uma música de mensagem. Nós elevamos o nosso espírito toda vez que uma palavra bendita toma conta de nós. Essas são as coisas do Espírito. E a religião trabalha o tempo todo propondo coisas do Espírito. As coisas do Espírito, elas moldam o nosso caráter. Por isso que nós precisamos associar diretamente o princípio religioso que me rege e as minhas escolhas. Qual é o meu caráter? A minha capacidade de ser eu mesmo, de ser verdadeiro, de ter uma postura séria. É o que a igreja nos propõe, né? A igreja nos propõe mandamentos, a igreja nos propõe regras, mas não é para nos aprisionar. É para nos dar suportes para que nós possamos ter uma vida espiritual. Porque se não tivessem regras, nós não saberíamos nos amparar. Nós cairíamos. Todo o aparato eclesiástico, de liturgia, de ritos, está a serviço da vida espiritual. É bonito a gente, por exemplo, pegar um livro de Teresa d'Ávila. Como é que geralmente eles dão os títulos, né? Escritos espirituais de Teresa d'Ávila. Ela está falando justamente ali. Naquele livro, ela escreve sobre as lutas que ela tem de sair deste mundo da carne para alcançar as coisas do Espírito. E Teresa d'Ávila é uma especialista em mostrar isso com muita poesia, com muita realidade. Se você não teve a oportunidade, leia os escritos de Teresa d'Ávila. Você vai ficar fascinado, porque essa mulher ela é muito humana. E ela não pratica uma religião etérea, dessas que não se mistura na realidade, não. Diz que tem uma cena, não sei se isso é verdade, né?
Eu não sei onde que está escrito também, né? Aí diz que ela estava, sei lá, eu acho que ela estava no banheiro, né? Fazendo as necessidades dela. E nisso, dizem que o diabo, né? Soprou um espírito, uma palavra maligna na cabeça dela. Teresa, uma mulher tão pura como você, fazendo uma coisa suja dessa, né? Aí diz que ela virou assim: pois é, meu querido, e tudo isso que eu estou fazendo eu ofereço a você. Se é verdade ou não, está lá na história dela, né? Não é interessantíssimo isso? A pessoa conseguir rezar na hora que vai fazer as necessidades. Isso é rezar a vida, né? O Padre Léo era um especialista nisso, né? Em rezar a vida. E o Léo falava muito dessa religião que preenche o vazio do coração. Preencher o vazio do coração através de uma religião tem que ser uma religião como essa, de Teresa d'Ávila, de Padre Léo, de Monsenhor Jonas Abib, que faz da realidade concreta o lugar da oração. É igual aquela mulher que chega, né? Antes de sair de casa, ela bate no marido, no papagaio, nos meninos, no balai de manga, e fala: eu preciso ir para a missa, e bate em todo mundo. Pelo amor de Deus, a missa tem que começar antes, né? É não bater em ninguém para ir. Que às vezes a pessoa, para ela ter uma prática religiosa, ela fica agressiva. Ou quando ela volta da missa, ela volta batendo em todo mundo, porque ninguém foi na missa com ela. Bando de safados, vocês estão todos no inferno. Aí a missa não virou espiritualidade, né? Ela tem que chegar feliz. Não, gente, a missa foi tão boa, eu estou tão em paz, né? Não, agora já volta com aquela cara brava para a gente perceber que ela não gostou da gente não ter ido. Não virou espiritualidade, não preencheu o vazio. Quando nós fazemos dessa nossa experiência, é uma experiência saudável de religião, é isso, né? Aquilo que eu pratico do ponto de vista ritual, a minha oração do texto, a minha oração, a minha devoção, enfim, qual seja a sua prática religiosa e qual o que faz parte do rito que você celebra, você tem que extrair deste rito a sugestão que este rito faz para uma vida prática. É aquilo que na palavra de São Tiago, na carta de Tiago está dizendo: não só as obras, não só a fé. É a reconciliação desses dois aspectos. O que eu acredito me leva a agir. O contexto da minha religião me leva a ter um comportamento. Sou solidário, de repente, ser simpático com as pessoas que a gente encontra, ser amável com quem a gente encontra, né? Ser acessível ao outro. Isso é tão bonito, né? Quando você tem a oportunidade de estabelecer vínculos e que a pessoa, é aquilo que a gente falava no primeiro bloco, a pessoa não tem receio de chegar perto porque ela sabe que você é uma pessoa religiosa. A sua religião quebra o muro da cidade. Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco do porquê a ansiedade atrapalhar tanto o nosso sono e se algo pode ser feito. Minha filha, a ansiedade não atrapalha só o sono da gente, não atrapalha tudo, né? A ansiedade, esse processo que nós temos, que é quase natural em nós. Nós somos muito ansiosos nos dias de hoje. E por que será essa ansiedade estar tão presente nos nossos dias? Talvez porque a gente tenha possibilidades demais. O mundo nos apresenta muitas coisas o tempo todo. E a gente naturalmente fica ansioso, porque a gente não sabe em qual corda que a gente segura e por onde que a gente começa. Então, esse contexto de muitas possibilidades, naturalmente gera em nós muitas angústias. E nós levamos para a cama, quando vamos dormir, todo esse mundo sobre as costas, porque a gente parou de ritualizar a vida. Pode observar. A gente vai para a cama levando o celular na mão, a gente vai para a cama com a televisão ligada, a gente não prepara o mundo para a gente poder descansar. Eu não estou falando aqui de uma realidade que eu enfrento, não. Só eu enfrento, não. Eu tenho certeza que 90% dos nossos telespectadores enfrenta essa dificuldade de ter uma casa que nunca dorme. Antigamente as pessoas apagavam a lamparina, né? E acabou, não tinha mais o que fazer. Não tinha televisão, não tinha aparelho de música, não tinha celular. Mal e mal tinha um telefone em casa que só tocava quando alguém morria de madrugada. Senão era absolutamente deselegante ficar ligando por uma pessoa meia-noite, 1h da manhã. Hoje não.
Hoje as pessoas acham que nós temos a obrigação de ficar o tempo todo conectadas e que se uma pessoa mandar uma mensagem 11, 1 da manhã, a gente tem que estar lá pronto para receber e responder. Então nós perdemos os ritos do sono. A gente parou de criar aquele contexto que vai nos descansando, que vai nos fazendo ficar mais relaxados, menos agitados. A gente não se prepara para dormir, então quando deita na cama está com a cabeça a mil. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo o programa de Direção Espiritual, neste momento, estão com o celular do lado. A todo vapor, o zap gritando, apitando. Tem uns que tocam umas músicas, né? De longe você vê que o negócio tá bombando. A gente tem coragem, não tem coragem de desligar aquilo. Padre, mas se alguém me chamar? Minha filha, é direito seu. Se a gente não começar a colocar uma disciplina na nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais ansiosos. Nós vamos experimentar cada vez mais o desgaste dessa vida agitada, que está provocando em nós uma dispersão natural. Nós estamos naturalmente dispersos. Eu percebo pelas missas, pelos ritos religiosos, que deveriam naturalmente nos conduzir a um estado de quietude. E todo mundo muito disperso dentro da missa. A missa, que deveria ser um momento de absoluta concentração, muitas vezes acaba... Uma vez eu vi um padre atender um telefone durante um batizado. Sem mentira, eu estava participando do batizado, o telefone dele tocou, ele parou o negócio lá, falou e continuou depois. Veja bem, isso é uma expressão do mundo disperso em que nós vivemos. Nós não temos coragem de desligar os nossos telefones porque, não sei, responda a pergunta. Por que você não tem coragem de desligar o seu telefone? Por que você não tem coragem de colocar disciplinas para que os seus amigos já saibam? Depois das 11 não adianta mandar, ele não vê mais, então manda no outro dia. A gente tem de ter o direito de criar o rito do nosso descanso. Então tá bom, depois das 9 vou evitar ficar no computador, porque a ciência nos diz que aquela proximidade com a luz faz com que o seu cérebro fique ativado e sem condições de provocar a melatonina natural que nós criamos para poder dormir. Por que tanta gente hoje toma esse suplemento, a melatonina? Que é um recurso que a gente tem para dar ao corpo aquilo que nós não nos oferecemos mais. Somos estimulados o tempo todo, luzes acesas o tempo todo, barulho o tempo todo, e aí a gente não quer ser ansioso, a gente quer dormir bem. Aí é mais fácil tomar um comprimidinho que vai nos entorpecer até o outro dia, do que mudar o hábito. Não dá. Se a gente não muda o hábito, se a gente não põe uma disciplina na nossa vida, nós teremos a necessidade de uma droga que faça isso por nós, o que é lamentável. A gente substituir a disciplina pela droga que nos entorpece. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, a possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nossa família, nossa sociedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Outras pessoas, Adriana, tão carregadas de fardos que nem são delas, porque justamente faltou o discernimento de compreender o sentido das coisas. Porque às vezes quando você identifica o sentido de um fardo, você percebe que ele não faz sentido. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é não. Você percebe, antes você achava que tinha sentido aquele fardo, de repente você descobre que não tinha sentido. Aí sim você está no verdadeiro sentido das coisas, que é quando você é capaz de abrir mão, de jogar fora,
Gente, esse peso eu não quero levar mais embora comigo. Porque às vezes você que está em casa, você passa por um momento de dificuldade, e é sempre difícil mesmo a gente interpretar o que suportar a barra do momento. Eu gosto tanto daquela música do Gonzaguinha, um homem também chora, né? É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a carga do seu tempo por sobre os seus ombros. É isso mesmo. Nós levamos sobre os nossos ombros a carga do tempo, da família que a gente tem, das escolhas que a gente fez. E às vezes é muito difícil a gente dar sentido a todo o peso que a gente leva. Eu nunca me perco de vista, sabe? Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço questão de levar na correria da minha vida a dinâmica da minha mudança. Eu estou em constante processo de mudança. Eu acredito muito nessa ação de Deus em mim. Eu tenho muitos defeitos, tenho consciência deles, mas você sabe, eu não desisto dessa possibilidade de ser um homem melhor. Isso para mim é uma meta. Sabe? Isso para mim é um desafio que eu não quero perder de vista. E eu me lembro que você passou acompanhando o seu processo até o Davi chegar, foi uma longa luta, né? Muito. Você passou por um sofrimento terrível, e eu fico pensando o tanto que foi importante, agora depois de olhar para trás, aquele sofrimento todo preparando seu coração para você amar o Davi ainda com mais intensidade. Eu não sei se é possível, né? Medir a intensidade do amor, mas talvez com mais maturidade, você não acha? Mais maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu vivi... Adriana, você perdeu, né, uma criança. Quantos meses, Adriana? 3 meses. Estava com 3 meses já, com toda uma expectativa. E a minha gravidez com o Davi também foi uma gravidez que ainda era de risco. Não, nós ficamos todo mundo apertando a barriga, né, com medo do Davi sair antes da hora. Eu fiquei os primeiros 3 meses assim, sofrido. Eu não curtia os primeiros 3 meses de gravidez. De ansiedade. Eu tinha sinais de que eu estava, assim, como eu tive sinal do primeiro, eu tive sinal também com o Davi. Poderia perder também. Exatamente. Então foi uma luta, mas valeu demais tudo, valeu a pena. Na nossa vida é assim, minha gente. O testemunho da Adriana, a mim, é muito precioso, porque é alguém de verdade como nós, como você, também precisa dar conta das suas dificuldades, das suas lutas pessoais. Você que também tem que caminhar conviver com suas realidades mortas, né? Porque não é só um filho que morre. E no meu caso ainda foi mais complicado porque foi um aborto retido. Então eu fiquei 3 dias com meu filho morto. Então foram os 3 piores dias da minha vida. Porque eu tive que fazer aquele processo cirúrgico, só que eu tive que esperar, porque eu estava em missão. Então não foi fácil. E tem toda a dimensão simbólica, né, de você estar com... Nossa, você não tem noção da dor que é. Eu olhava para minha barriga e eu falei, eu tô com meu filho morto aqui. Você falou para mim naquele período, você falou assim, viva o luto. Eu passei 3 dias, e eu me lembro e me emocionei, eu passei 3 dias chorando, porque estava ali, estava morto, né? Era desejado, muito desejado. Não foi fácil. Mas aquilo que você falou, Deus, ele caminha conosco, ele não abandona. Não. Você precisou ser o túmulo do filho. Exatamente. E você conviveu durante 3 dias com essa consciência, eu sou o túmulo do meu filho. Mas às vezes também, Adriana, nós convivemos com os sonhos mortos dentro de nós, as esperanças mortas, as pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Então são muitas as angústias nos dias de hoje, muitas as situações que nos oprimem, que nos machucam, porque a gente não chega nem mesmo a tocar nesse luto. Como é benéfico na vida de uma pessoa, né? Ela, por exemplo, ela ter coragem de dizer, esse sonho é meu e ele está morrendo, e eu não quero que ele morra. Nós somos humanos, nós estamos no mesmo processo, né? A gente está tentando acertar ainda, né? E
E eu vivo isso, é o que eu vivo na minha história, vivendo os desafios novos, né, que aparecem, que a gente enfrenta, enfim. Mas é uma estrada linda, apesar das vezes a gente passar por esses desertos, viver alguns calvários, é uma história linda porque é uma estrada linda porque a gente sabe aonde a gente pode olhar, a gente tem o norte, a gente sabe aonde a gente pode recorrer, para quem a gente pode pedir socorro, assim como a mãe, né? Assim como foi a sua mãe com você, a minha comigo, a sua mãe, você que está assistindo, foi com você, hoje eu estou sendo com o Davi, é assim que Deus age conosco. E é lindo ver que nós temos um Deus que não se distancia nunca, nunca. E vai olhando e vai cuidando de nós, e vai também permitindo que nós passemos pelos nossos desertos. Às vezes, Adriana, eu encontro muito isso em mulheres que precisam engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar e fazem isso ser um fardo, como se o filho fosse uma obrigação dela. Você viveu um pouco isso também? Vivi. Depois que eu perdi o primeiro, eu não consegui engravidar. A gente estava tentando há muito tempo. E justamente aquilo que você falou, eu me senti um pouco na obrigação. Porque quando a gente perde, a gente se sente um pouco incapaz. Entendeu? Uma situação de fracasso. Exatamente. Né? Não conseguir ser mãe. Exatamente. Então, é uma cobrança interior grande, até mesmo da gente, né? Então, eu me sentia um pouco nessa obrigação e não conseguia. E quando o meu médico justamente disse para mim assim, você precisa desfocar. Ele dizia isso, você precisa tirar essa obrigação. E aí foi quando eu consegui. E, claro, né, tem esse cuidado de Deus, que a gente sempre fala, mas também tem a minha parte que eu precisava fazer, que era deixar Deus agir, né?